As forças de defesa de Israel capturaram uma fábrica de drones e um local de lançamento de drones do Hezbollah escondidos nas montanhas do sul do Líbano. Sabemos que desde o dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, o Hezbollah começou a atacar Israel ali no norte de Israel. Só para a gente compreender melhor, aqui na região onde está esse país chamado Israel, que é mais ou menos do tamanho do Sergipe, ao norte dele está um outro país menor ainda do que ele, chamado de Líbano. E no sul desse país existe uma milícia que é treinada, que é financiada pelo Irã, que é contra a existência do Estado de Israel e por isso ataca o Estado de Israel. E dessa vez ela atacou justamente porque Israel atacou o seu benfeitor, que era o Irã. Devido a isso, Israel começou a atacar a essa milícia, contra-atacar essa milícia ali do sul do Líbano, avançou sobre os territórios do sul do Líbano, tomando parte dele, além lá do rio Litani, evacuando e destruindo várias vilas e tentando tomar cada vez mais postos do Hezbollah que controlam essa região. E foi quando eles descobriram praticamente essa produção escondida de drones, que é a nova arma das guerras no século XXI, porque um drone, hoje nós sabemos que o preço do drone é muito baixo. Olha esse preço desse drone aqui, que para a gente ter uma ideia, R$ 157. Um drone desse, se ele reconverte para uso militar, coloca uma granada, já faz um estrago enorme. Agora imagine esses drones que eles encontraram aqui nessas bases, que a um preço bem pequeno, mas que fazem um estrago danado ali no norte de Israel. Então, essa matéria do The Times of Israel, que é uma mídia obviamente israelense, traz o seguinte: tropas que invadiram uma base aérea a dezenas de metros abaixo de uma vila, perto da fronteira, encontraram um esconderijo com 50 drones explosivos, um drone kamikaze para praticamente, de fabricação iraniana. Cara, eles ainda trouxeram drones do Irã que seriam disparados contra Israel a partir de postos secretos na encosta de uma colina. Caraca. Vamos aumentar até aqui a letra para a gente ficar melhor de vocês verem aí também. Ó, enterrado sob uma aldeia no topo de uma colina no sul do Líbano, aos poucos quilômetros da fronteira com Israel, o grupo Hezbollah construiu uma base aérea subterrânea para drones, de onde lançava veículos aéreos não tripulados de fabricação iraniana contra Israel. A instalação subterrânea, protegida por enormes portas blindadas de aço, caraca, tinha portas blindadas de aço, foi construída na última década com assistência do Irã, incluindo planejamento e financiamento. Nossa. Jornalistas foram levados ali ao local para visita ao túnel sobre a proteção da escuridão, uma tentativa dos militares de mitigar a possibilidade de ataques do Hezbollah contra a imprensa que o exército israelense levou lá. E ao pôr do sol no Mediterrâneo, os repórteres foram levados em um comboio de Humvees ao longo da costa libanesa antes de seguirem para o leste em direção a Majed Zun, a cerca só de 6 quilômetros da fronteira de Israel. Cara, 6 quilômetros? 6 quilômetros? Isso daqui é 40 minutos de a pé? Ah, digo 6 quilômetros, 40 minutos de a pé não, mas quase isso. 1 hora de a pé. Iluminando o caminho apenas com a luz do luar e bastões iluminosos, os soldados conduziram o grupo até a entrada principal do túnel, que era acessível a partir do nível do solo no lado norte da montanha. O túnel e a área circundante, que foram delimitados como parte de uma zona tampão de segurança do sul do Líbano, em um mapa atualizado das Forças de Defesa de Israel, na quinta-feira, foram capturados neste mês por uma formação de comando de reserva e paraquedistas. Olha aqui o túnel. Soldados israelenses são vistos em uma instalação subterrânea, que seria isso aqui, um túnel em Majadal Zon, no sul do Líbano. Ó, iluminadozinho e, nossa, é um tremendo de um túnel, cara. Ó, a altura disso aqui é o concreto utilizado aí. E aí eles colocam: a operação ocorreu em meio a um cessar-fogo frágil, no qual tanto Israel quanto o Hezbollah
continuaram a se atacar. É o cessar-fogo que eles continuam se atacando. E segundo as forças de defesa de Israel, o túnel se estende por várias centenas de metros, montanhas adentro, atingindo a profundidade de 29 metros. E isso embaixo da cidade ali e chegando até embaixo da mesquita da cidade. As forças de defesa de Israel já descobriram túneis semelhantes do Hezbollah no sul do Líbano, mas os comandantes afirmaram que este foi construído com um padrão muito mais elevado, comparável a uma fábrica subterrânea de mísseis iranianos na Síria, que foi alvo de uma operação militar em setembro de 2024. Mas assim, ó, paredinha de concreto, tem uma calhazinha aqui para água, cara. Pensei, olha aqui, vários tipos de drones. Soldados e oficiais foram disponibilizados para visita guiada sobre condição e anonimato, tudo isso. Dentro do túnel, que era largo o suficiente para a passagem de um veículo comum, eu imagino que sim, mira, olha o tamanho. Havia montado drones de fabricação iraniana usando peças contrabandeadas para o Líbano e o Irã investiu pesadamente no desenvolvimento e produção de drones e há muito tempo reconhecido por fornecer mísseis, é reconhecido por fornecer mísseis e outras armas ao seu grupo aliado ali, que é o Hezbollah. Após a captura do túnel, nossa, mas que enorme, daí tem portinha por aqui, cara, ó. É toda uma estrutura subterrânea. Os soldados também encontraram cerca de 50 drones com ogivas contendo aproximadamente 30 quilos de explosivos cada drone. Os drones pareciam ser do mesmo tipo usado em ataques contra Israel, como o ataque mortal de 2024 à base de treinamento da Brigada Golani. Eles geralmente podem voar 200 a 500 quilômetros, o suficiente para atingir todo o território de Israel. E caraca, você pode chegar em todo o território de Israel. E o que acontece é que eles são usados também pelos Houthis lá no Iêmen, que é onde está tendo uma guerra civil. Vamos voltar aqui no mapa. Isso daqui é aqui no sul da Península Arábica é o Iêmen, e o Iêmen tem uma guerra civil, no qual quem vai controlar a sua parte oeste é justamente os Houthis, que é outra milícia financiada pelos iranianos ali na região. A captura do túnel marcou a primeira vez que o exército israelense teve acesso a drones iranianos desse tipo, totalmente intactos, trazendo mais informação ao exército. Cara, mas é muito bem arrumadinho aqui o local, muito bem construído. Esses túneis aí gastaram muito dinheiro. Os drones em vários estágios de montagem foram colocados em exposição ao longo das paredes de concreto do túnel para que os jornalistas pudessem ver. Além dos drones, as tropas encontraram cerca de 8 toneladas de material explosivo nas salas subterrâneas. Caraca, estes drones que representam uma ameaça ao Estado de Israel em todo o seu território. Viemos aqui para privar o Hezbollah dessas capacidades, disse um comandante, e no lado sul da montanha ficavam os poços de onde o Hezbollah lançava os drones. Aqui é um drone do Hezbollah sobrevoando ali. No final do túnel existem saídas, 4 saídas protegidas por portas blindadas sobre trilhos, e elas podem ser abertas e permitir o lançamento de drones contra Israel. Autoridades militares descreveram as instalações como uma espécie de base aérea e fábrica de drones, afirmando que ela foi construída estrategicamente ali embaixo de Mahed Zaun devido à sua relativa proximidade com Israel, ficando só a 6 quilômetros de Israel. Cara, é muito perto. A cerca de 100 metros da entrada das instalações, os jornalistas chegaram a um beco sem saída onde o túnel havia desabado com um carro subterrado sob os escombros. Caraca. É. Para você ver o nível que os caras estão operando na região, que é assim como o Hamas, que tinha vários túneis subterrâneos, aqui o Hezbollah trabalha com a mesma lógica de ir armazenando, de ir construindo fábricas subterrâneas para ali atacar a Israel. É. E aí, se Israel não toma essa parte, como é que fica? Tem uma certa razão em tomar parte ali do Líbano para tentar desativar esses túneis aí. Cara, diga aí nos comentários o que você acha. Eu acho assim que, apesar de ser complicada a situação, o exército libanês nunca conseguiu chegar em um nível desse a esses túneis subterrâneos. E se Israel não fizesse isso,
continuaria tudo normal, os ataques ali contra ele. Bom, eu gosto também de mostrar para vocês ali um mapa que vocês podem adquirir e ter aí para memorizar mais onde fica cada país e ver as relações deles com os outros, para assim poder entender um pouco mais da política internacional. E eu aqui sou o professor Gessé Santiago, da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual analisamos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.